Os portugueses no século XVI estavam vivendo em uma época de expansão de seu território. Esse período foi chamado de Grandes Navegações, onde procuravam especiarias e mercadorias para vender em seu território. No ano de 1500, eles chegaram no território brasileiro e lá encontraram os povos nativos. É normal pensar que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas já havia povos indígenas com séculos de história e cultura. Então, na verdade, o Brasil não foi descoberto, pois já havia muitos povos que habitavam o local. O nome dos povos nativos que habitavam o território português nas épocas das navegações foi um erro, causado por Cristóvão Colombo. Foram batizados de índios, pois achavam que tinham chegado na Índia. Índio é um termo genérico que não considera as características que existem entre os povos indígenas, como as características linguísticas, culturais e mesmo as características de tempo de contato com a sociedade não indígena. Para os povos indígenas, o corpo é a parte fundamental e determina não só a visão do mundo, mas o lugar que cada ser vivo ocupa, e costumam expressar suas crenças e visões através de pinturas corporais. As pinturas têm múltiplos sentidos. Elas podem estar relacionadas a ritos de passagem, proteção dos clãs, casamento, luto ou cura de doenças. Cada povo indígena tem seus traços específicos e podem ser reconhecidos através dos padrões que suas pinturas apresentam. A cor mais utilizada é o vermelho e ela é extraída do urucum. O azul escuro é obtido pelo genipapo. As sementes são fervidas em água até que formem uma pasta, que é armazenada em forma de bastões para fazer a tinta. O pigmento do urucum é misturado com algumas substâncias oleosa para dar a textura. Já o genipapo, quando aplicado no corpo, tem uma tonalidade transparente e vai ficando escuro com a passagem do tempo. O território brasileiro era habitado por diversas tribos e as principais delas eram os Aruac, Tupi-Guarani, Cariopano, Tuiano, Xaravá e outros. Os mapas mostram como o território do Brasil era distribuído entre os diversos povos e etnias na época dos descobrimentos. Havia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral. Os índios que Cabral encontrou na Bahia pertenciam ao grupo linguístico Tupi. Em um primeiro momento, os contatos entre indígenas e brancos foram razoavelmente cordiais e marcados pelo escambo, ou seja, a troca de produtos, o trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque eram feitos pelos indígenas em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a estimativa é de que a população que habitava o território era de 5 milhões de indígenas. Nos dias de hoje, a população indígena é menor que 1%. Por isso, é muito importante dar espaço para que possamos apresentar e discutir a questão indígena e valorizar a cultura dos povos originários do Brasil. Olá, meu nome é Melissa. Olá, meu nome é Sofia. Estamos aqui com o Brasil e Bárbara. Olá, tudo bem? E agora vamos fazer umas perguntas.
Como aplica as pinturas indígenas? Bem, as pinturas indígenas, existem vários tipos de produtos que são utilizados nos dias de hoje, mas as mais comuns são feitas com o insumo das sementes. As mais conhecidas são do genipapo e do urucum. Ambas têm ou uma coloração meio amarronzada ou mais avermelhada, que dá aquele tom assim, bem característico das pinturas indígenas. E dura cerca até uns 20 dias uma pintura indígena consegue durar na pele de uma pessoa. Como faz os medicamentos indígenas? Bem, a medicina indígena, eu acho que, como vocês estão estudando, sabem que tudo vem da natureza. Ou vindo da natureza, ou vindo de especificações dos autos dos nossos chefes das medicinas indígenas, que tem os pajés, que fazem o que chama de... Eles cultuam o xamanismo também, então, dentro da cultura indígena, eles têm essa questão da cura por meio de bênçãos e orações também. Mas a medicina na forma de plantas e óleos, tudo extraído da mata, é uma coisa muito comum. Às vezes a gente nem conhece algumas coisas, mas os índios, por meio de uma cultura muito antiga, eles já fazem isso de pegar certos tipos de plantas, inclusive eu até hoje uso algumas, que você pode ser utilizado ou tanto da mesma forma que eles fazem as tintas para fazer as pinturas, que é tirando o insumo das sementes para poder a pessoa ingerir ou passar diretamente em cima da pele, ou também fazer compressinhas com folhas, tudo isso é bem comum. Você conhece alguns costumes indígenas? Conheço, inclusive eu tenho alguns costumes indígenas até hoje. Uma das coisas que acontecem bastante até hoje dentro da minha família é o alto consumo de mandioca. Aqui é muito comum a gente tomar café com pãozinho, uma coisa assim, um pãozinho com café. Eu tenho o costume desde pequenininha da gente comer tapioca no café da manhã. Todo dia a minha avó ou a minha mãe, a gente pegava a nossa goma de tapioca, a gente peneira, dá uma umedecida nela e faz a tapioquinha. Que no caso a tapioca é mais comum aqui pra nós. Lá, geralmente nas aldeias se chama beiju. E é maravilhoso. Adoro tapioca. Fora tapioca, a gente tem um costume muito, que inclusive também acho incrível, que é dormir em redes. É muito comum a gente dormir em redes, tanto que dentro das nossas casas, na minha casa também, todas elas sempre tinham uma parte onde a gente pode pendurar uma rede para depois do almoço dar uma descansada, ou até mesmo dormir. Familiares não se importam se você chegar numa casa de um parente, dormir na rede. Não é como se fosse diferente ou difícil. Tá todo mundo acostumado a dormir em rede. Então é super confortável. Que é outro costume que eu também tenho. Eu amo rede. Inclusive a minha mãe tem uma cama de casal e uma rede do lado. Todo mundo adora dormir assim. Fora isso, a gente tem um costume também muito grande de tomar muito banho. Eu não sei de onde vem isso, mas é muito comum. Os indígenas sempre têm essa cultura de, a partir de qualquer atividade física, tomar um banho de rio, se lavar. Então, até hoje, por mais que eu esteja em Curitiba e aqui esteja frio, qualquer atividade que eu faça, eu gosto de tomar bastante banho. Ou não importa o que eu esteja, pode estar até um frio muito grande, mas o banho é sempre importante. Como eles fazem as roupas deles? Bem, as roupas geralmente são feitas, no caso, para indígenas não civilizados, que você quer saber, né? Porque muitos povos indígenas que já tratam mais com as pessoas, assim, que muitas dos indígenas vivem da venda dos seus artesanatos, né? Que todo mundo admira. Eu acho que todo mundo já conheceu, já viu algum tipo de artesanato indígena, mas para aqueles que não são indígenas, que não são civilizados, que vivem isolados da sociedade, eles utilizam, a forma de vestimenta deles é apenas para cobrir a sua parte íntima. E é utilizada com palha seca, com folhas, com miçangas também, dependendo, porque muitas usam miçanga ou até penas também. Então, as vestimentas que são apenas para cobrir as nossas partes íntimas são feitas de insumos naturais também. Como eles fazem as suas casas? As casas são feitas de palha também e madeira. Eu não sei se vocês já viram
uma oca, ele é feito assim, onde você faz toda uma estrutura com a madeira que eles pegam, né, nas florestas e começam a tirar a palha seca, porque a palha seca ela já está preservada, ela não tem mais como se decompor mais, né, ela já está sequinha, então eles conseguem do teto, começam colocando do teto até embaixo e fica aquela oca bonita. E ali vivem ou uma família ou até várias famílias vivem numa mesma oca. E qual é a pessoa da sua família que é indígena? Bem, na minha família não tem indígenas diretos, mas eu tenho descendência indígena por parte do meu pai. Que no caso, o meu avô, que era do interior do Pará, que tem os pais deles que eram indígenas de fato. Que tem, lá no Pará ele tem algumas várias aldeias que hoje já estão bem menores, porque, como eu já falei, muitas aldeias já começaram essa questão de terem esse contato com as pessoas, com outros povos, para poderem tanto aprender o idioma, tanto para estudar, que foi o que acontece até hoje dentro da minha família. Assim, nós temos alguns indígenas que realmente cresceram e nasceram em tribos, mas que em algum momento da sua vida saíram da tribo para poder ter algum tipo de estudo, para poderem aprender mais sobre a civilização, mas depois que terminaram os estudos até voltaram para suas aldeias indígenas. Então isso também pode acontecer. Que no caso, eu tenho hoje uma prima chamada Ana, que inclusive os indígenas têm... quando você nasce, você pode ganhar um nome, mas o seu sobrenome é advindo da sua tribo. Então, o nome da minha prima é Ana, que é um nome tradicional, né? Mas o sobrenome dela ficou Cachuiana, que é o nome da tribo onde ela nasceu, que é a tribo da mãe dela. No caso, a mãe dela é da tribo Cachuiana, juntamente com ela, e o meu tio, que é irmão do meu pai, que não é indígena de tribo, entendeu? Só que aí misturou o Ana, o nome brasileiro dela, com o sobrenome indígena que ficou Cachuiana, Ana Cachuiana. Inclusive ela saiu de lá da tribo dela, a tribo dos Tiriós, que fica no interior do Pará também. Ela saiu da tribo quando ela era adolescente, ela estudou, veio para a escola, fez faculdade, porque lá no Pará as universidades federais têm as cotas para os indígenas, então eles têm a oportunidade de poder estudar. Só que ainda continuarem na sua cultura, mesmo estando em uma universidade. E aí ela terminou o curso dela e voltou para a tribo para poder fazer o que ela queria fazer, de fato, que é continuar crescendo com a sua cultura, com o seu sangue indígena de fato, entendeu? Em que tribo indígena seu pai morava? Bem, então, eu falei um pouco mais cedo que eu não sou diretamente indígena, é mais da parte dos meus avós pra lá, tá? O que ficou mais de indígena pra gente são alguns familiares que ainda estão em suas tribos, ainda estão tendo os costumes de fato inteiramente indígenas. E também o nosso restante da família, mesmo não tendo sido criados em tribos, a gente continua tendo os costumes de que a gente aprendeu com os nossos avós, com os nossos bisavós e vice-versa. E isso acabou ficando muito incrustado na gente pelo nosso orgulho de ter essa linhagem, entendeu? Eu tenho muito orgulho de ser indígena. Você conhece algum mito indígena? Eu conheço um mito indígena que eu adoro, porque ele fala... É muito engraçado porque às vezes as pessoas podem julgar outras pessoas, de você dizer assim, mas você é descendente de indígena, como assim? E tem um mito indígena chamado que é o mito da mandioca, inclusive eu acabei de falar sobre a mandioca, que é uma coisa que todo mundo aqui consome. Acho que todo mundo já comeu mandioca na vida, uma mandioquinha frita, todo mundo já comeu. E nós temos um mito indígena muito conhecido, que é o mito da mandioca, que foi como ela surgiu, como os indígenas diziam que ela foi surgida, porque dentro da cultura indígena, os povos contavam muitas histórias relacionadas ou a frutos, ou a proteção das florestas. Muito das lendas do folclore brasileiro, grande parte
são contadas sobre histórias indígenas, de defensores de floresta. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar da Iara, Boitatá, Curupira, Saci Pererê. Todas essas lendas de folclore brasileiro, muitas delas são relacionadas a mitos indígenas. E a da mandioca fala sobre isso. Eu posso até contar para vocês depois, que fala sobre a história de um índiozinho, de uma índiazinha que nasceu com a pele branca, branca, branca. E os outros indígenas ficaram assim, como assim? E aí eu posso contar depois para vocês como surgiu essa história da mandioca. Mas uma coisa aí, você gosta de ser descendente de indígena? Eu adoro ser descendente de indígena. Vocês já ouviram falar que o Brasil, dizem que o povo brasileiro ele é descendente de indígena? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Porque muitos, quando lá nos primórdios, quando o Brasil foi descoberto, vocês sabem quem já estavam aqui? Quem Não estava foi aqui? descoberta. Pois é, exatamente. Quem já estava aqui eram os indígenas, onde tudo já foi, desde os primórdios, os indígenas já estavam aqui cuidando das terras, criando suas próprias histórias, criando suas culturas, suas formas de vida. Então, para mim é uma honra ser descendente de indígena e guardar essa cultura para mim, porque como que eu não vou me orgulhar de uma coisa que todo mundo vê que foi essencial pra gente? Inclusive, vocês podem até ter costumes indígenas que vocês nem sabem. Muitas coisas são feitas de costumes indígenas, essas histórias que vocês ouvem, algumas comidas que vocês se alimentam. Tudo isso pode ser advindo da cultura indígena. Então eu tenho muito orgulho e eu quero levar isso para o resto da minha vida e para as minhas descendências também. Eu acho maravilhoso. Então, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês, Sofia e Melissa.